Boa tarde, obrigada a presença de todos para mais uma edição. Né? Como sempre, estou nervosa. Eu vou falar sobre... eu sou Merlin, atualmente gerente no USF, Jurandir de Castro Coimbra. Vim acompanhada das minhas colegas, a enfermeira Thalita e a odontóloga Melina. Eu vou falar um pouco sobre o perfil populacional da unidade. Né? Pode passar. Aqui é uma foto atual da unidade em numa ação de hepatites virais. O perfil populacional da unidade, de acordo com o IBGE de 2010, é de 9.186 habitantes. E isso já não é mais a nossa realidade, né? Estima-se que tem um aumento já considerável na população. O slide anterior apresenta nosso mapa, antes desse. O nosso mapa, que foi recentemente redimensionado, dando início de o redimensionamento em maio de 2021, onde a gente conseguiu fazer, equiparar as equipes, né, de acordo com o número populacional cadastrado. A nossa unidade é formada de 3 equipes, com 3 médicos lotados, 3 enfermeiros, uma equipe, que é a equipe mais recente, que tem um pouco mais de um ano, ela não é contemplada com a equipe de saúde bucal. Então, a gente divide as demandas dessa equipe, né, desse território, com as demais equipes que nós temos. Porém, no primeiro semestre, a gente ficou apenas com uma odontóloga ativa na unidade durante todo o semestre. Então, ela teve que fazer os atendimentos da equipe dela e das demandas das outras 2 equipes. Aqui é o nosso perfil, né, dos cadastros, que vocês podem ver no terceiro quadrimestre de 2018, até o primeiro quadrimestre de 2021, teve uma crescente de quase 5.000 cadastros. E isso tendo no final de 2020 e início de 2021, a gente conseguiu ter um aumento significativo por conta das nossas ações, com a equipe, com os ACS, fazendo mutirão, para a gente conseguir atingir uma meta maior. A gente conseguiu fazer até começar o redimensionamento. A nossa carteira de serviços da unidade, vocês podem perceber que de os inseridos nós não estamos zerados, por conta que nós não temos profissional capacitados. Suturas e drenagens de abscesso, a gente tem um número muito baixo, além de problemas de digitação, né, erros de inserir dados no sistema, também por conta que próximo da nossa unidade tem uma UPA. E o próprio paciente, ele já procura esse tipo de atendimento na urgência, mesmo sendo orientado que a gente oferece esse serviço. A lavagem... Volta um pouquinho. Lavagem de ouvido e cantoplastia, nós temos um número considerável realizado na unidade, porém o registro não é feito erroneamente, por conta que a gente teve um fluxo de mudança de profissionais muito intenso entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021, tendo alteração da equipe médica, enfermagem, técnicos de enfermagem, administrativo. Somente, acho que é o odonto que ficou no primeiro semestre, a gerência e os ACS. Pode mudar. Sobre o CISREG, podemos, em comparação ao ano de 2020, ter uma crescente expressiva por conta do que nós conseguimos, por um período curto, mas ter 3 médicos lotados na unidade, né, 3 enfermeiros, e também por conta da crescente do fluxo de atendimentos, que como
o índice do Covid da contaminação foi diminuindo, a procura do posto de saúde, o pessoal teve menos medo de ir ao posto, né? Porque aquela fala de fica em casa, muita gente deixou de procurar atendimento em saúde. Sobre os absenteísmos, de 2020 a 2021 teve uma crescente, também por conta do aumento de solicitações. Mas a gente hoje não, né? Já faz um tempo que a gente está realizando busca ativa, a gente orienta o paciente a fazer atualização cadastral, tanto no PEC quanto no IJA, porque os dois sistemas, eles não migram informações. Sobre as especialidades, a gente tem das mais solicitadas, entre as 3, aquela consulta em ortopedia é a que a gente tem maior tempo de espera. Obrigada. Maior tempo de espera. Só um minutinho, vou tirar a máscara. Fico nervosa, não falei com você. Já a mamografia, agora no segundo semestre, no primeiro semestre, ainda não tinha vagas já na tela para a gente agendar. Mas o tempo de espera, ali eu coloquei o número 4, mas entre todas as solicitações, demora de 1 a 4 dias para a gente conseguir o agendamento da mamografia. Agora eu vou passar a palavra para a nossa odontóloga para falar sobre o CISREG de odonto. Parecia mesmo. Boa tarde a todos. Meu nome é Melina, eu sou odontóloga há 4 meses na unidade, né? Vou falar sobre os pedidos no CISREG. A gente verifica ali que no primeiro semestre de 2021 teve um aumento bem grande de solicitações, né? E como que se justifica isso? A partir de setembro que começaram a ser ofertadas outras especialidades odontológicas pelo CISREG. Porque antes eram apenas as especialidades de prótese dentária, estomatologia e PNE. Então, por isso, houve esse aumento exponencial aí de pedidos. As solicitações negadas, devolvidas e pendentes não teve um número muito diferente, né, de 2020 para cá. Com relação ao absenteísmo, a porcentagem em 2020 foi de 33%, ali está em números absolutos, mas na porcentagem deu 33% e 32%, que não teve muita variação também. Então, a gente criou estratégias, né, para evitar essas faltas dos pacientes, criando assim planilhas de monitoramento, de controle do profissional odontólogo, né, e também fazendo a busca ativa desses pacientes e sempre pedindo para eles a atualização do cadastro na recepção da unidade. Então, essas foram as estratégias que a gente tem usado. Até aqueles pacientes que, às vezes, preferem, pela demora no agendamento, preferem fazer em consultório particular, a gente até solicita que vão à unidade para fazer o cancelamento, e muitos deles têm feito. Quantidade de operadores ativos do CISREG, a gente tem 2 equipes de saúde bucal, então são 2 profissionais solicitantes, uma coordenadora e 0 regulador. Esse número não estava disponível no sistema. As especialidades mais solicitadas, primeiramente são a radiologia, né, com o número de 82 ali, com tempo médio de agendamento de 15 dias. Além disso, as especialidades de endodontia e de cirurgia também. Essas especialidades estão muito ligadas à radiologia, por isso que essa está em primeiro, porque muitas vezes o profissional precisa
solicitar o raio-x para avaliar tratamento endodôntico, indicação de cirurgias, né? A endodontia que tem um tempo maior ali de praticamente 5 meses para o agendamento. Os exames mais solicitados também são os exames radiográficos. Em primeiro lugar, a radiografia periapical, seguida da radiografia interproximal. Como já foi falado, um tempo médio de agendamento de 15 dias também. Vou fazer só uma observação sobre o CISREG médico da unidade. Nós temos 6 solicitantes, 3 médicos e 3 enfermeiros. Um regulador, que na verdade nós ficamos, os nossos números até se refletem a falta de um regulador, por conta que a reguladora que nós tínhamos no ano 2020, ela foi excluída por erros de regulação e não tinha capacitação disponível nesse período. Aí nós tivemos que aguardar até o final do primeiro semestre para poder capacitar uma outra médica para ela poder realizar esse serviço. E uma coordenadora, né, que é a gerência. Referente sobre o balanço de ouvidoria, vocês podem perceber que de 2020 para 2021 a gente teve uma crescente nas ouvidorias positivas e uma redução nas ouvidorias negativas. Isso se dá por conta de que nós fizemos bastante conversa com a comunidade, os setores se comunicavam entre si, trabalham em equipe, para a gente poder sanar algumas dificuldades. É claro que nem sempre o que a gente oferta e o que a gente propõe e o que é possível realizar na unidade é de agrado, às vezes, da população. Então, às vezes, mesmo a gente tentando atender todas essas solicitações, a gente não consegue, a contento, realizar aumentar as taxas de ouvidoria positiva, porque eles procuram geralmente a ouvidoria para fazer reclamações, não para fazer elogios. No ano de 2021, pode deixar isso aí, só vou fazer um comentário. A gente teve bastante ouvidoria referente ao fluxo da vacinação contra o Covid. Por conta dessa constante mudança de calendário, de dias, tinha dia que ofertava, tinha dia que não. Às vezes, tinha dia que ofertava para uma certa faixa etária, outra não. Então, isso ocasionou uma crescente de ouvidorias mesmo, referente até o atendimento. O nosso perfil acadêmico de 2021, ele contou com 4 acadêmicos de medicina e 12 acadêmicos técnicos de enfermagem. Nós possuímos 2 preceptores no primeiro semestre. Esses dados de pesquisa, como era dos últimos 2 anos, eu até apresentei esses dados no ano passado, porque foi referente às pesquisas de uma médica que já não é mais lotada na unidade, a doutora Melissa. Ela apresentou, tem 3 pesquisas em andamentos, um artigo já publicado e 4 trabalhos que ela mandou para congressos. Reuniões intersetoriais. Eu ressaltei na reunião intersetorial o resgate que a gente teve sobre o conselho local, porque as reuniões de equipe, elas permaneceram, foram realizadas todas as semanas, de todas as equipes, e, quando possível, a gente também realizou a reunião geral, só que fracionado, porque já que não podia fazer grupos grandes, eu tentei fazer por categoria. Às vezes, algumas categorias intercaladas. Então, no primeiro semestre de 2021, a gente resgatou as reuniões do Conselho Local, realizando 5 reuniões periódicas, uma por mês, né? Onde foi uma discussão ativa sobre sobre as necessidades da unidade frente à necessidade da população. Então, a gente confrontou essas informações para a gente poder se adaptar, tanto quanto à necessidade da população, quanto o que a gente precisava também para poder atendê-los.
A equipe NASF, nós somos contemplados pela equipe NASF, né? No primeiro semestre, a gente contava com um médico pediatra, um ginecologista, um profissional de educação física, um terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo clínico e fisioterapeuta geral. O psicólogo ele fazia atendimentos por telefone, não foi presencial. A nossa pediatra também ela precisou sair de licença médica a metade do primeiro semestre, ainda não retornou. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu dar andamento em várias discussões, né, referente a pacientes. A gente teve consultas compartilhadas, reabilitação pós-Covid. A gente teve essas reuniões para discutir casos, né? E ainda o profissional da educação física, ele conseguiu, mesmo com um número pequeno de grupos, fazer ginástica laboral semanalmente, 2 vezes por semana, tanto com os servidores quanto com os pacientes. Quer que eu fale isso? Boa tarde, meu nome é Thalita, sou enfermeira na unidade Zé Pereira há um pouco mais de 6 meses. Estou na prefeitura há um pouco mais de 1 ano. A unidade Zé Pereira ela tem uma característica de muita rotatividade de profissionais. Isso acarreta maus registros, porque muitos profissionais vêm recém-formados e aí eles já chegam para atender e muitas vezes fazem visita e não é registrado no SIGTAB da forma correta. E isso acarreta uma baixa de indicadores. A nossa assistente social, ano passado, ela ficou de atestado médico por 5 meses, então, e ela tem uma certa dificuldade ainda em registrar as visitas. Por mais que a gente tenha fazendo educação, alertas, né, acompanhando, a gente ainda tem uma certa dificuldade em que os profissionais registrem as visitas de forma correta. Porém, em 2021, houve o agravamento da pandemia e a gente seguiu o que as notas técnicas da Covid falavam e também as bandeiras do prosseguir, dando prioridades para denúncias, conselho tutelar, acamados. A nossa clientela de tuberculose, eles são bem características, são pacientes bem vulneráveis, alcoólatras, usuários de drogas em situações de risco. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em ter a continuidade do tratamento e a 100% de cura, em que eles tenham a reabilitação completa. Esse é um dos indicadores que a gente precisa melhorar bastante e que vai ser pontuado mais para frente. Em 2020, tivemos 6 pessoas com TB positiva e dessas 6, uma evoluiu para cura em 2021, que não faz parte dessa característica dessa população. Não tivemos nenhum óbito e desses 5 que sobraram, 5 abandonaram. Um retornou, mas abandonou de novo. E aí tem um que já é a 4ª vez que vem para retratamento, mas é nessa característica, né? Então, a gente vem estudando estratégias para melhorar esses atendimentos com essa população. O perfil populacional cadastrado. A nossa unidade ela é característica por uma um número expressivo até de famílias cadastradas no Bolsa Família, né? Porém, a gente conseguiu atingir a porcentagem esperada da Bolsa Família por conta de mesmo o trabalho em equipe. A gente juntou, pegou a lista, fez a busca ativa, fez por telefone. Alguns usaram outros métodos como as redes sociais, o WhatsApp, porque tem alguns que
alguns ACS mesmo, eles têm o grupo do território, e aí a gente conseguiu tanto atingir a meta, não foi 100%, porém foi a meta esperada, né, de 86% em 2020 e 89% em 2021. O nosso acompanhamento por gestantes, ele é feito com bastante intensidade na nossa unidade, a gente tem planilhas, a gente faz teleconsulta, busca ativa, visita domiciliar. Por mais que aquela gestante ela faz acompanhamento pré-natal de alto risco, a gente tenta manter o vínculo com ela. Às vezes ela escolhe um profissional que ela mais se adaptou, então ela tende a retornar mais esse profissional. E as gestantes que elas têm um acompanhamento particular, a gente também faz as visitas para acompanhar de perto como que está evoluindo o pré-natal. A maioria delas começam o pré-natal no primeiro trimestre, isso é um indicador bom, já que diminui as morbidades maternas e fetais durante esse percurso. E durante a pandemia não encaminhamos nenhuma paciente devido à diminuição da própria do atendimento, fechamento, né? Diminuição da circulação das pessoas dentro do próprio hospital. E uma dificuldade que tem na unidade, observando os registros, que olhou cada registro de cada gestante que completou o pré-natal, viu se estava com o teste rápido lançado, se estava com a APA lançada, ainda o lançamento do teste rápido. Então, na aba dos exames, que é isso aí, a gente precisa, alguns profissionais, fazer uma reciclagem nos registros para que eles tenham esse registro mais completo. Afinal, o PEC, ele se acontecer alguma coisa, vão recorrer ao PEC. Então, se você faz um atendimento bom, você tem que fazer um registro bem completo para que você também se respalde em qualquer situação. A questão dos óbitos maternos fetais e infantis, em 2020 e 2021, não tivemos nenhum óbito materno, porém, em 2020 tivemos 2 óbitos fetais, ou infantis, e um foi discutido em comitê. Em 2021 tivemos um óbito fetal, que foi no final de junho, então ainda ele não foi discutido em comitê, e o infantil também, ainda não foi discutido, que tem até um período de 10 meses para ser discutido. Mas o óbito fetal ele foi discutido em reunião, e foi um óbito de uma gestante de alto risco, que ela já tinha infartado, 44 anos, gesta 11, então a gente discutiu se aquele óbito poderia ter sido evitável de alguma forma. Entendeu? Algumas das estratégias que a gente cria na unidade é justamente fazer com que essa gestante faça o pré-natal corretamente, que ela volte sempre para as consultas. Ela fez consulta com o enfermeiro, então ela volta com o médico. Você já consultou com o dentista? Então, a gente sempre está olhando o PEC, preenchendo a planilha, fazendo teleconsultas, para que ela não perca esse vínculo. Até, muitas vezes, se a paciente é vulnerável, a gente dá o WhatsApp, elas mandam perguntas, e isso cria um vínculo com a equipe que assiste ela. E também temos acompanhamento puerperal. O distrito ele disponibiliza o link, que é atualizado semanalmente, então isso tem facilitado também. Muitas vezes a gente pode passar despercebido em alguma gestante que ganhou o neném, e aquele link vai lá e te desperta para aquela puérpera, para você fazer a busca ativa em tempo hábil e fazer a visita domiciliar no 5º dia, com o teste do pezinho. Alguns desdobramentos, né, que a gente... que eu já citei, busca ativa, né? E o nosso indicador de puericultura ainda está baixo, por mais que a gente busque, né? As mães, elas ficaram com medo, vou falar um pouquinho mais para frente. Sempre tenho a estimular, começar o início do pré-natal no primeiro trimestre,
assistências às crianças gestantes, às crianças, puérperas e gestantes. Nas consultas de puericultura, a gente tende a vincular essa mãe com o próximo agendamento. A gente ensina ela primeiros socorros, como agir em algumas situações que ela possa diminuir esses agravamentos. Não temos farmacêutico na nossa unidade, então não temos desde 2020, início de 2020. E o tabagismo tem 2 profissionais capacitados, então estou esperando a próxima capacitação para ter o 3º profissional que ele possa a gente iniciar esse grupo. Como eu disse, a consulta da puericultura ainda é um pouco baixa, que as mães elas se recolheram nas casas com medo. Muitas vão lá querendo só pesar, ver se o filho está com peso adequado e quer ir embora. Então, quando a gente está na classificação, a gente tende a buscar, falar assim, não, vamos agendar uma consulta, né, sensibilizar essas mães para que essas crianças sejam acompanhadas mais de perto. E a gente percebeu que o teste do pezinho, ele não estava sendo lançado adequadamente para os técnicos de enfermagem. Ou seja, porque teve uma rotatividade bem grande, e aí a unidade ela tem uma grande demanda, e você não consegue parar, só vamos parar meio período, não consegue. Enquanto a unidade estiver com o portão aberto, tem gente entrando. Tá? Então, a gente tem buscado a melhoria desses indicadores. O nosso, de 0 a 10 anos, ele praticamente vai alcançar esse ano. A do adolescente também, a gente já alcançou, e aí já vamos começar o PSE agora em novembro, e já temos as estratégias para o ano que vem e para o e-mail também. E a gente espera que com esse vínculo com a escola de novo, né, esses números venham, aumentem, né, o vínculo com a unidade e a comunidade. Quanto à saúde da mulher, a mesma questão que eu já falei, as consultas de gestantes, a odontologia, ela ficou com um odontólogo durante o primeiro semestre. Então, assim, muitas não conseguem esperar para ter como é que fala? Ter o atendimento naquele dia, entendeu? Então, elas acabam tendo que agendar, e com uma odontóloga só ficou com mais dificuldade em ter esse acompanhamento. A consulta de puerpério também a gente tem tentado fazer o mais breve possível, porém, nem sempre a gente consegue fazer no 5º dia. E a visita domiciliar, por mais que a gente agende, muitas vezes a gente chega lá, essa puérpera está na casa da mãe, em outro bairro, e a gente não consegue ter acesso a essa puérpera. A sífilis, em 2020 tivemos 8 casos de sífilis, todos os casos de sífilis gestacional eles são tratados, notificados e acompanhados semanalmente, para ver se essa gestante e o parceiro estão fazendo o tratamento adequado. E não tivemos caso de sífilis congênita. Teste-chave de HIV deu um positivo em 2020 e um positivo em 2021, e todos são referenciados a uma unidade de distribuição de medicamentos. A saúde do homem está sendo bem acompanhado dentro da meta esperada. E outra problemática é a consulta do pré-natal do parceiro, que a gente tem essa dificuldade dos pais acompanhar, por mais que a gente solicite que eles vão. Muitas empresas não aceitam atestado, né? Tendem a querer mandar embora. O porquê que você vai acompanhar se você, né? Então, é uma problematização. Então, quando a gestante vai com o parceiro, a gente já aborda o parceiro sem perder tempo, porque para ele voltar depois é difícil. A saúde do idoso, a questão da população de saúde do idoso, ela ficou prejudicada na pandemia, devido a ser uma população de risco. Então, eles se recolheram em casa, não acompanhando muito na unidade. Agora que eles estão voltando, falam, faz mais de 1 ano e meio que eu não estou acompanhando, então agora eu voltei para ver como é que está. Então, a gente tende a retomada dessa população, e a gente não tem nenhuma instituição de longa permanência na nossa área.
Bom, vou falar sobre as ações de saúde bucal realizadas em 2020 no primeiro semestre de 2021. A partir de março, com a pandemia, né, todos os atendimentos eletivos da odontologia foram suspensos. Então, a gente passou a atender exclusivamente urgências e emergências, né? Isso não significa que não teve acolhimento à demanda espontânea. Aqueles pacientes que iam para agendar consulta e a gente orientava, foram orientados e foram escutados e da melhor forma para não deixarem de ser atendidos. O atendimento à gestante foi pactuado durante as reuniões de equipe, né, com as enfermeiras das equipes, que assim que as gestantes passassem pelas consultas de pré-natal, elas fizessem pelo menos a primeira consulta do pré-natal odontológico. Os atendimentos domiciliares foram suspensos também devido à pandemia. Não teve atendimentos. Teve assim, janeiro e fevereiro de 2020 e depois até esse primeiro semestre de 2021 também não teve nenhum atendimento domiciliar. As ações intersetoriais para auxílio durante a pandemia de Covid, os odontólogos tiveram capacitações, treinamentos para fazer detecção do Covid, né, o RT-PCR, tivemos capacitação sobre telemonitoramento. Apesar disso, não foi necessária a utilização desse profissional, porque a equipe de enfermagem supriu bem essa demanda. O que foi feito, então, foram os acolhimentos feitos pelas ASBs na organização do fluxo da unidade e o telemonitoramento feito pelas odontólogas, né, até o primeiro semestre de 2021. É isso. Vou correr um pouquinho com a apresentação para a gente acabar logo, que já acabou o nosso tempo. Falando sobre a saúde nutricional, a gente recebeu o comunicado sobre o acompanhamento nutricional o ano passado, porém nenhum servidor foi capacitado a utilizar o sistema até o final do primeiro semestre. Então, isso ocasionou essa baixa dos nossos índices. Sobre hipertensão e diabetes. A gente teve uma crescente no número de cadastro, porém, ainda, mesmo os nossos números estando elevados em comparação a 2020, a gente ainda não é o esperado por conta de que hipertensão e diabetes são dois itens do grupo de risco que isso a gente teve muita dificuldade no período para poder fazer esse acompanhamento. A gente fez mais manutenção de receita, acompanhamento, teleatendimento, só que, infelizmente, a gente não conseguiu atingir os números esperados também por conta da pandemia. O nosso número de avaliação do pé diabético cresceu assim, expressivamente, mesmo aqui parecendo, nós temos 23 só pés diabetes avaliados, mas em comparação ao ano passado, que tivemos a gente realizou uma conversa com a equipe para poder fazer o registro correto, a gente fez busca ativa, hoje a gente tem um dia específico para marcar o exame do pé diabético. Hoje não só o enfermeiro, mas também o médico faz essa avaliação, que às vezes parece normal, mas em muitas unidades somente o enfermeiro realiza isso. E em nosso território tem quatro pessoas com amputação decorrente de diabetes, porém somente uma é recente, as demais de anos anteriores. Muda. Hipertensão e diabetes. A gente vem falando a mesma coisa sobre hipertensos e diabéticos, as consultas, né? A gente teve um problema muito presente na unidade de déficit de RH, de profissional afastado por ser do grupo de risco, atestados médicos. Então, assim, a maior parte do primeiro semestre de 2021, a gente ficou apenas com, assim, maior parte com um médico e um enfermeiro, entendeu? E isso refletiu muito dos nossos números. Fora a situação que a gente precisa frisar,
que os profissionais eles devem ser capacitados para poder fazer o registro no PEC, e os que já têm a capacitação, que foi feito através de apostilas e vídeos, não foi presencial nem por outro tipo de capacitação, devem fazer também uma reciclagem. Prevenir Brasil, eu vou falar uma breve explicação, que vocês podem verificar no nosso gráfico a crescente de todos os índices que nós temos. Tipo, isso refletiu muito o trabalho em equipe, o empenho de profissional individualmente e em equipe também. Então, vocês podem ver que todos os nossos números têm uma crescente assim, considerável em todos os itens. Estratégias. Bom, das estratégias, dos indicadores que a gente está dentro do esperado são as gestantes, como eu já falei, todas as estratégias que a gente usa, inicial pré-natal precocemente, uso de planilhas, teleconsultas, acompanhamento, busca ativas, visita domiciliar das faltosas. Então, toda a equipe é empenhada, tanto médicos como os enfermeiros, ACS, a gente faz essa busca ativa e tenta manter essas gestantes vinculadas com um bom controle pré-natal, assistindo bem. E o exame do pé diabético, que nem a Mary falou, os indicadores estavam muito baixos, então criamos estratégia, já que não é um exame rápido de se fazer, não é em 10 minutos. Então, a gente tem, uma vez por semana, uma equipe, tem um período que aquele enfermeiro só tem agendamento para o pé diabético. E, lógico, que quando tem a oportunidade em consultas de enfermagem de diabetes, a gente aproveita a oportunidade e faz também o exame. Dos indicadores que precisam fortalecer é a diminuição dos casos de abandono e aumentar os casos de curas da tuberculose. Como eu falei, esses pacientes eles são de alta vulnerabilidade, eles não podem ser estigmatizados. Ele é alcoólatra, ele é usuário de drogas, então vou deixar ele para lá. Ele é assim mesmo, ele vem e vai. Não, a gente tem que fortalecer o vínculo com a equipe, entre a família dele e ele e nós enquanto unidade. Então, a gente pretende fazer PTS juntos com o NASF, tá? Capacitação dos profissionais quanto à digitação correta de curas no final, que no SIGTAP tem, visita domiciliar mensal do enfermeiro, para que esse paciente se sinta acolhido, se sinta, se ele tem essa vulnerabilidade, alguma coisa no passado desencadeou isso. Então, se ele se sente acolhido, bem assistido na unidade, ele vai procurar a unidade para continuar o tratamento. Então, a gente quer fortalecer e não estigmatizar esses pacientes, tentar fazer com que eles vejam em nós, né, uma chance de cura, de mudança, e o tratamento da tuberculose começa aí, para eles. E quanto à obesidade, os indicadores estavam bem baixos, por causa da má digitação no PEC, ou seja, a gente atende diabetes, aí põe lá no SIAP diabético. Só que a gente nunca colocava SIAP de obesidade. Então, isso gerou um indicador lá para baixo. Então, aí foi feito, o que a Mary fez? A partir de final de julho, os enfermeiros ficaram de lançar os indicadores. Então, a partir daí, abriu-se as portas, que aí a gente viu. Todo mês a gente acompanha o que a gente lança, a gente fala em equipe, vamos lançar obesidade, porque a gente atende bastante casos de obesidade, encaminha para o NASF, encaminha para endócrino, mas não é lançado adequadamente. Então, essa questão de você preencher o link dos indicadores e acompanhar como é que está a sua equipe, ajudou bastante nessa questão, e a gente tende a melhorar. E sempre está falando em reunião da própria equipe. Referente às ações do Covid, nós conseguimos implantar no final de 2020, início de 2021, o fluxo Fast Track, muito elogiado até por outros setores, até pela comunidade. A gente usa 100% EPI na unidade, o fluxo de atendimento exclusivo no consultório pelo médico e por uma equipe de enfermagem. O paciente, assim que entra na unidade, ele não circula mais.
até o medicamento a gente consegue entregar a marcação de exame também dentro do consultório. A gente recebeu uma tenda para abrigar os sintomáticos respiratórios, a gente realizou testes rápidos até uma parte do primeiro semestre, e agora a gente, desde o final de 2020, a gente oferta diariamente, de segunda a sexta, o RT-PCR SWAB, né? É uma pauta constante em reuniões de equipe, reunião entre categorias e até mesmo com o conselho local, porque ele é uma forma de comunicação com a comunidade. Aqui vocês podem verificar como ficou o nosso fluxo fast track. A gente fez demarcação no piso, fez afastamento, colocou tenda, cadeiras espaçadas, tudo para a gente poder fazer o melhor atendimento. E essas fora tenda, a gente fez tudo com recursos próprios. Essa é a nossa equipe, em algumas atividades que a gente realizou na unidade. Atualmente, a gente fez... Não está aparecendo? A gente fez um Instagram, porque a ferramenta que está sendo mais usada ultimamente. A gente tem o nosso telefone na recepção e gerência, e o Facebook também bastante, a gente consegue manter a comunidade e até mesmo os servidores informados das nossas atividades. Essa é uma frase do provérbio africano que reflete muito na nossa unidade, que é: se quer ir rápido, vai sozinho, se quer ir longe, vai em grupo. A gente pratica isso todos os dias, tenta pelo menos praticar isso todos os dias na nossa unidade. Quero agradecer a todos, a gente está finalizando agora, agradecer às duas profissionais que além dos demais, mas os que fizeram ativamente a apresentação junto comigo e conseguiram e aceitaram compartilhar essa dificuldade que a gente tem de apresentar, nervosismo e tudo mais. Obrigada.